Seja mais forte que a sua melhor desculpa. É a nossa dose do dia do Café de Milhões. E quando a gente fala em desculpa, parece ser algo até errado, né? Quando a gente fala, eu inventei uma desculpa para algo. Mas tu já se questionou se realmente isso é uma desculpa ou é algo talvez que não faz mais tanto sentido para você? Porque pode perceber que no teu dia a dia, né, no empreender, tem coisas que são muito leves, tem coisas que são muito proveitosas, tem coisas que estão alinhadas com o teu objetivo e outras não. E é natural que isso aconteça. É natural que dia após dia a gente tenha essa percepção, mas vá melhorando, vá percebendo isso também. Não apenas percebendo, mas melhorando. E ser mais forte que a própria desculpa tem dois grandes cenários. Tem aquele cenário em que, não, realmente eu preciso me colocar aqui no meu lugar, é isso que eu tanto queria, é isso que eu tanto pedi, agora eu preciso ir lá, fazer o que precisa ser feito, manter a constância, porque isso me leva para o objetivo que eu quero, seja qual ele for. Agora, se essa desculpa for apenas um motivo pelo qual aquilo não faz mais tanto sentido para você, aí algumas coisas precisam ser revistas ali. Decisões às vezes precisam ser tomadas. Aquilo dele é calcular a rota, que eu falo sempre. Então, ser mais forte que a sua melhor desculpa, no dia a dia, quando a gente fala em constância, fazer o que precisa ser feito, a gente vem falando sobre você ter um motivo para fazer aquilo, estar alinhado com o seu propósito. Aí é questão de realmente ter a clareza de que isso vai te levar para o teu objetivo. Só que agora, se você identifica que ou você mudou, ou teus planos mudaram, teus objetivos mudaram, e o que fazia sentido há um mês atrás ou há um ano atrás não faz mais tanto sentido hoje, às vezes aí vai ser o momento de recalcular a rota. E todos nós temos, aqui dentro, né, na nossa cabeça, todos nós temos várias desculpas para aquilo que possa parecer muito trabalhoso, para aquilo que às vezes você quer acabar deixando para depois. Só que as nossas próprias desculpas internas, elas são tão boas, que às vezes você mesmo acredita nelas, você mesmo cai nelas. Então, Dani, como assim? Sabendo que todas as pessoas têm questionamentos internos, o corpo puxa para a zona de conforto a todo momento, para aquilo que é mais fácil. Qual que é a diferença, então, entre quem posterga as coisas, fica procrastinando as coisas, e entre quem realmente consegue executar, ir lá, fazer, ter o resultado que quer? É a forma como lida com esses pensamentos, questionamentos. Então, a nossa dose de hoje é uma dose que ou ela vai te trazer uma incomodada em você entrar mais em ação, ou ela vai te trazer uma clareza de algo que talvez não faz mais tanto sentido assim. E por isso você tá postergando, procrastinando. Porque é muito fácil dizer, estou procrastinando tal tarefa que eu deveria estar fazendo todos os dias ou toda semana. Só que tu já se questionou por que tu tá procrastinando? Tu pode estar procrastinando por isso levar a um resultado que você não quer, ou justamente por levar para um resultado que parece talvez até chegar a dar medo. Tem muitas alunas, muitas mentoradas até hoje que chegaram falando assim para mim, e é mais comum do que você imagina. Dani, eu tenho medo de dar certo. E se der certo, o que acontece? Eu tenho os meus sonhos, eu tenho as coisas que eu quero conquistar, mas e se der certo? Tem pessoas que antes mesmo de chegar no momento da colheita, começam a procrastinar algumas ações no dia a dia, começam a colocar desculpas no dia a dia, por esse medo, por apavorar de uma certa forma. E se der certo? E se todos os dias eu estiver vendendo muito mais? E se todos os dias eu tiver muito mais clientes? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou estar preparado? E aí muitas vezes você mesmo começa a construir um muro na tua frente, porque aquilo que você visualiza, aquilo que você quer é tão bom que você não sabe nem como você vai lidar quando aquilo acontecer.
Só que quando aquilo acontecer, você vai estar com uma mentalidade diferente. Você vai ser outra pessoa. Você hoje já é diferente do você de ontem. Por quê? Você ouviu coisas, você fez coisas, você se desenvolveu. Então, cada dia, cada minuto, cada hora que se passa, a gente está em constante evolução. Então, às vezes você imagina um cenário para esse novo ano, em que chegando lá no final do ano eu quero ter tantos mais clientes, ou tanto a mais de faturamento. Às vezes você não quer mais clientes, mas você quer cobrar melhor pelo seu produto, seu serviço. Só que você se questiona, e se der certo? Se der certo, será que eu vou ter que abrir mão de momentos que eu gostaria? Será que eu vou ter que abrir mão de estar com a minha família? Será que eu vou ter que trocar o sucesso pelo pessoal? Trocar o CNPJ pelo CPF? Porque sobre isso ninguém fala. O que a gente vê no mercado é como se fosse uma regra, uma norma em que para você ser uma pessoa de sucesso, para você ter muito resultado, para você faturar milhões, você precisa abrir mão de tudo que te faz bem no pessoal e focar apenas no teu negócio. E aí muitas vezes você acaba começando a construir esse muro porque você não quer a qualquer custo. Você não quer abrir mão daquele conforto ou de estar com as pessoas que você ama. Só que ninguém diz que isso não é uma regra. Sucesso é relativo para cada pessoa, tem um significado diferente para cada pessoa. No mercado, se coloca como tendo bens materiais, estar faturando tanto por mês, por ano. Só que apenas você sabe o que é sucesso para você. E quem foi que disse que para você conquistar esse sucesso na tua empresa, você cada vez prosperar mais e mais, você precisa deixar a tua família de lado, a tua casa de lado, as coisas que fazem o teu CPF bem de lado. Quanto antes você tiver a clareza disso, de que as duas coisas podem andar em conjunto e deve haver esse equilíbrio, antes você para de construir esse muro para você chegar no resultado que você quer. Só que é claro, vai ter momentos e momentos. O meu marido sempre traz um pensamento, ele diz assim, é assim que acontece na empresa, ele sempre fala, é assim que acontece dentro de uma empresa. As coisas acontecem, tá um turbilhão, e aí você vai, ajusta, você melhora o que precisa acontecer, e parece que tudo tranquiliza, tudo normaliza. Mas tem esses momentos em que você vai se dedicar mais, vai abrir mão de algumas coisas do teu pessoal. Tem esses momentos em toda empresa que cresce, tem. Só que aí no momento que ela equilibrou, ok, agora eu tô dando conta do que tá acontecendo, agora eu consigo ajustar algumas coisas no pessoal também. Mas o próximo degrau que você vai subir da tua escada novamente, às vezes de novo vai bagunçar algumas coisas que estavam acontecendo. Então ele sempre traz esse pensamento assim, primeiro as coisas se bagunçam, você organiza, melhora. Depois você vai para o próximo passo, elas novamente bagunçam, parece que tu tá num caos total no que tá acontecendo. Só que isso significa que o movimento tá acontecendo. Cada vez que a gente faz um movimento diferente, muita coisa muda. Tanto aqui dentro no mental, a gente precisa se desenvolver para se manter, quanto também no dia a dia, nas tarefas, as cobranças que chegam, tudo. Só que a todo momento você tá evoluindo dentro do teu negócio e aí leva pro teu objetivo. Então a nossa dose do dia que fala seja mais forte que sua melhor desculpa é você se questionar, ok, eu tô dando uma desculpa em determinada coisa aqui que eu quero fazer. Gente, isso aqui vale até pra eu quero aparecer todos os dias nos stories e não tô aparecendo. Ou quero manter a constância em alguma outra coisa e não tô fazendo. Perceba qual que é a desculpa que você tá colocando. Será que é algo de que você tá alimentando que aquilo é difícil, que aquilo é pesado? Porque se você focar nisso, é isso que acontece. Quando você pensa, eu preciso fazer tal coisa, fica pesado. Só que agora, se você troca o olhar dessa tarefa que precisa ser feita para te levar para o teu objetivo, troca o olhar para, é isso que eu sempre quis fazer. Ou, isso vai me levar para o meu objetivo.
Eu tô fazendo essas tarefas, essas ações, me colocando pronto aqui pro dia, porque eu tenho um porquê muito bem definido. Por que eu faço isso dentro da minha empresa? Qual o resultado que isso vai me trazer? Então é sempre sobre a lente pela qual a gente tá enxergando o nosso dia, enxergando as tarefas. Tu tá enxergando com aquela lente do eu preciso fazer e se torna um peso, ou com a lente do eu quero e vou fazer, porque eu estou disponível, estou disposto para colher o resultado que eu quero. Porque senão realmente vai ser pesado. Porque mesmo que não tivesse um objetivo, gente, o nosso corpo, ele já automaticamente puxa para a zona de conforto. O nosso corpo automaticamente, a todo momento, ele quer o mais fácil, ele quer aquela zona de conforto. Ele não quer nem pensar muito, nem fazer muito. Então, sabendo que é natural do ser humano isso, precisa ter um porquê muito bem definido. Precisa fazer sentido, senão a desculpa vai surgir. E quando, perceba, faz esse exercício, tá? A próxima desculpa que surgir na tua mente. Eu preciso fazer tal coisa, mas eu vou inventar isso aqui para não fazer. Seja em relação a postagens nas redes sociais, seja em relação a um atendimento, alguma entrega, algo que você precisa fazer. Quando surgir a desculpa, se questiona. Eu tô apenas... se questiona assim, ó. Primeiro, por que eu preciso fazer essa tarefa? Se o porquê ele estiver muito bem alinhado, aí ok, você vai conseguir fazer tranquilamente. Se você não encontrar um porquê muito bem forte, você vai se questionar. Ainda faz sentido eu fazer isso? Eu tô procrastinando algo. Por que eu estou procrastinando? Porque quando eu escrevi essa tarefa na minha agenda, fazia sentido pra mim. Eu tinha um objetivo com isso. Mas será que hoje eu ainda tenho esse objetivo? Porque é aí que entra o recalcular a rota. E isso é uma sensibilidade, uma percepção que a gente tem que ter no dia a dia também. Porque quando você começa a deixar algo para depois, talvez você não queira mais tanto aquilo. Então quando chega essa desculpa em mente, é parar e se questionar. Peraí, eu quero mesmo isso? Ok, Dani, eu identifiquei que eu quero, eu vou fazer o que precisa ser feito, eu quero essa conquista, essa realização. Então, peraí, eu preciso me concentrar no como que eu vou colocar isso em prática, então. Porque quase a mesma energia que a gente investe em criar uma desculpa, a gente pode investir em pegar aqui um papel, uma caneta e fazer o planejamento, tá? O primeiro passo que eu vou fazer é isso aqui, depois é aquilo ali, e se colocar em ação. Vou trazer o exemplo clássico do, por exemplo, aparecer nos stories, tá? Dani, uma meta que eu tenho é aparecer todos os dias nos stories. Pode ser objetivos muito maiores, objetivos muito menores. O aparecer nos stories. Hoje eu não vou aparecer por causa de tal coisa. Tá, será que eu não posso tirar 5 minutinhos pra gravar ele, então? Mas eu não tô arrumado, não tô me sentindo bem. Quanto tempo eu levo, então, pra me arrumar e me sentir bem? Se eu só gravo dessa forma, né? Porque é leve quando a gente deixa ser leve. Talvez pra você se arrumar faça total diferença, talvez não. Então daqui a pouco você vai ver que você levaria 5 minutos pra gravar uma sequência ali de 2, 3 falando sobre algo, ou um vídeo pro Reels, digamos assim. Pra se arrumar, você levaria o quê? 5 minutos? 15 minutos? E já estaria pronta pro teu dia inteiro, você se sentindo bem? Então quer dizer que você levaria 20 minutos, às vezes, pra fazer algo que você ficou ali meia hora, 1 hora, pensando, se convencendo a não fazer aquilo. A Daniel, é uma decisão que eu preciso tomar aqui. E aí você fica remoendo, às vezes você fica colocando desculpas ali. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês pra tomar uma decisão, sendo que se você pegasse aqui, sentasse a bundinha na cadeira, pegasse uma folha 4, pegasse um caderno, uma caneta e colocasse lá os prós e os contras e você tivesse certeza, clareza de qual decisão você deveria tomar, ia ser muito mais leve, ia ser muito mais fácil. Então eu vejo muito
como um jogo mental, a tal da desculpa, em que acaba se sofrendo ali, porque você quer tomar uma decisão, seja boa ou não, seja em fazer ou em postergar, só que nesse momento de tomar essa decisão, você gasta uma energia que, ao mesmo tempo, a mesma energia, você já poderia ter até feito aquilo, muitas vezes. Seja mais forte que sua melhor desculpa é a nossa dose do dia. Jamais troque o que você mais quer na vida por prazeres ou medos momentâneos. Jamais troque o que você mais quer na vida, CPF ou CNPJ. O que você mais quer no teu negócio, jamais troque aquilo que você quer conquistar por prazeres momentâneos. Por vou deixar para depois, vou deixar para amanhã. Quando é que vai ser esse amanhã? Hoje, enquanto está acontecendo a dose aqui ao vivo, é uma quinta-feira. Aí talvez algumas coisas já ficaram. Não, a partir de segunda-feira eu vou fazer tal coisa. Talvez você tinha dito, a partir da primeira semana de janeiro eu vou fazer tal coisa. E ainda tá lá. Daqui a pouco, em 2027, vou fazer tal coisa. Então, muitas vezes, para parar de se criar desculpa em algo, é apenas uma decisão que você toma. A partir de hoje, a partir dessa live, eu vou fazer diferente. Então, já vou colocar aqui no papel. Que horário que eu vou começar vai ser hoje? Que horário que eu vou começar a caminhar ou a fazer tal tarefa? Vai ser amanhã? Que horário? Eu sempre brinco com os alunos, com os mentorados, eu falo, eu trabalho com horas. Me diga quando e que horas que vai ser feito tal coisa. Porque senão fica na agenda mês após mês, ano após ano. E quando você percebe o que você poderia ter vivido em 3 meses, levou 3 anos, levou 10 anos para se realizar. Pelo simples fato de não estar na agenda, não ter tomado uma decisão. Então jamais troque o que você mais quer na vida, no resultado final, pelo que você mais quer em algum momento específico. Todos nós temos pequenas histórias que a nossa mente cria a fim de deixar algo para depois. Postergar decisões ou não fazer aquilo que precisa ser feito. A diferença é como nós lidamos com nós mesmos nessas horas. E perceba que quando a gente compartilha com outra pessoa, olha, eu não vou fazer tal coisa por causa disso, tá? Parece que aquela pessoa alimenta, ok, é verdade. Às vezes você só compartilha algo com alguém para você ter a confirmação de que você tá certo, mas lá no fundo você sabe se você tá certo ou não, se faz sentido ou não. Se a sua própria desculpa for muito convincente, você não age, não sai do lugar, e no momento que parece estar tudo bem, no momento parece estar tudo bem, no momento que você cria essa desculpa. Mas já parou para perceber que horas depois, ou um momento depois, ou um dia depois, você às vezes até se arrepende de ter dado aquela desculpa? Então, na hora em que você cria algo para realmente procrastinar algo, você se sente bem. Mas daqui a pouco você sente, às vezes, um arrependimento. Meu, se eu teria feito isso há uma semana. Se eu teria feito isso há um mês atrás. Há 1 hora atrás. Eu estaria mais perto do meu resultado que eu quero nesse momento. Mais perto de realizar o meu objetivo. Seria um dia a menos. Seria 1 hora a menos. E é aí que entra também a disciplina. Aí que entra a disciplina. Eu digo pra você, se fosse, a gente tá todos os dias aqui às 9 horas da manhã. Me comprometi contigo em trazer a dose do dia. Gente, todos os dias teria alguma desculpa pra eu abrir os stories e falar, gente, hoje não vai acontecer porque a gente tem isso, isso e aquilo pra fazer. Se não tá na agenda, você não vai fazer. Então, aquilo que você vê que você tá postergando, ou por não ter tempo, ou por realmente estar deixando pra depois, esperando o momento perfeito que ele não existe, você não vai fazer. Então, coloca na agenda, porque é aí que as coisas acontecem. Se tá na agenda, vai acontecer. Se não tá, pode levar 1 mês, pode levar 1 ano. Quando vê, o tempo passou. A única saída para não procrastinar é decidir não fazer isso. Aí entra aquilo que eu falo, sucesso é uma decisão.
É decidir fazer isso, não focando nos problemas, mas sim na solução. E ser mais forte que a sua melhor desculpa sempre é mudar o foco para o lado positivo, no resultado que terá em entrar em movimento. Então, quando eu deixo algo para depois, é porque eu estou focando no peso daquilo. Só que agora, se eu foco no resultado que aquilo vai me trazer, aí eu me sinto mais motivado, mais motivada, porque eu tenho um motivo para aquela ação. Motivação, motivo para ação. É se posicionar diante da vida e do que realmente você quer realizar. E aí nós sempre temos aqui no final da nossa dose um questionamento, né? Então eu sempre mostro aqui para vocês, o livro tem o formato com a frase instagramável, com o descritivo e sempre tem um questionamento aqui do lado. E ontem, respondendo alguns directs aqui, 2 pessoas me falaram no presencial aqui também, que estão gostando muito dessa parte aqui, ó, do nosso devocional. Por quê? E por que eu coloquei essa parte? Porque concorda comigo que você ler algo vai te impactar de uma forma, mas você tomar decisões diárias te impacta de uma forma completamente diferente? Faz o exercício agora. Você assistiu aqui a live. Você pode fechar ela normalmente e seguir o teu dia, ou assim que você fechar a live, você vai tomar uma decisão de uma coisa que você não quer mais deixar para depois. Você não quer mais inventar desculpas. Perceba uma única coisa que no dia a dia, às vezes você tende a inventar alguma desculpa para não fazer. Escolhe uma coisa e veja como tu pode tornar isso mais agradável. Então, decida não criar mais essa desculpa. Porque quando a gente eleva esse nível de consciência, percebe que tá fazendo isso, aí você consegue se corrigir. E não é carregar o peso de tudo que já se passou, mas olhar como se fosse uma página em branco, de hoje em diante. Você percebe que quando você toma a decisão, aí que as coisas mudam. Então só ler, só ouvir algo, gente, não vai mudar de nada. Muda sim o teu mental, mas você não consegue agir. Então por isso que tem sempre esse questionamento aqui na lateral, que vocês estão gostando tanto. Porque faz você entrar em movimento. E o nosso questionamento da dose de hoje é: qual ação você sabe que colocando em prática te levará em direção ao seu objetivo, mas que por algum motivo você tem postergado, deixado para depois? E o que decide fazer de diferente a partir de hoje? Então é você escrever uma coisa ali. Eu tenho uma meta diária que eu sempre vou fazer isso aqui durante tal período do dia, ou durante tantos minutos ou horas, porque é isso aqui que vai me levar para o objetivo que eu tenho. Isso se encaixa em tudo, pessoal e profissional. Por que você pratica exercício físico? Você tem um objetivo com aquilo. Por que você quer postar todos os dias? Você tem um objetivo com aquilo. Por que você tem a sua empresa? Você tem um objetivo com isso. Então é focar nesse objetivo, porque aí você consegue se manter mais constante. A nossa dose do dia, então, foi da página 10. Da página 10 e 11. Seja mais forte que sua melhor desculpa. Eu quero que você lembre dessa dose ao decorrer dos dias, cada vez que vier uma desculpa em mente. Peraí, a Dani me falou que ou isso não faz então mais tanto sentido, por isso eu tô criando essa desculpa, então talvez é a hora de eu recalcular a rota. Ou peraí, isso vai me levar para o meu objetivo. Então a Dani me disse que talvez é só meu corpo, meu pensamento tentando buscar a zona de conforto. Porque se eu sei que isso vai me levar para o meu resultado, eu vou ir lá e fazer. E às vezes vai ser 5 minutinhos que eu preciso antes de começar a fazer para me colocar em ação. Ou quanto tempo que isso vai levar para eu executar? Vai levar meia hora? Então, em que meia hora do dia que eu vou encaixar isso aqui? Vai levar 1 hora, 15 minutos? E aí você para de colocar a tua energia em tentar criar algo, inventar algo, e você simplesmente faz. E você se sente bem com você mesmo dessa forma também. Quando você estipula uma meta, você quem estipulou a meta.
Você quem disse, é isso aqui que eu quero alcançar. E no momento que você estipulou, é isso aqui que eu quero alcançar, você se viu capaz em estar fazendo aquilo. Só que aí vai surgindo coisinhas no nosso pensamento ao longo dos dias. Por isso é tão importante você saber o porquê você quer aquilo, ter um porquê muito bem definido sempre, tá? Para você ter, então, acesso vitalício depois à gravação dessa live, ter o seu livro do Café de Milhões também, caso você não tenha, em qualquer post ou story do meu Instagram, Daniele Becker Oficial, você vai comentar a palavra café e já vai chegar no teu direct, tá? E é muito importante, hoje que a gente falou sobre mentalidade, você todos os dias tá nutrindo ali a tua mentalidade. Esse que é o objetivo do nosso Café de Milhões. Cada dia você selecionar aqui uma dose para cada dia você tá firme e forte naquilo que você quer tanto realizar, tanto conquistar, tá? Então, para quem não tem ainda, é só comentar café em qualquer post meu do Instagram que você já recebe. Agora, pra gente finalizar, eu quero que você se permita fechar os teus olhos pra gente pedir pelo nosso dia e pra realmente fazer sentido esse momento que você teve agora aqui, pra que ele sirva pra te levar pro próximo nível. Então, fecha os teus olhos, se você puder, com o que você está fazendo agora, e toma uma respiração profunda. Meu Deus, no dia de hoje, a gente pede sabedoria e entendimento para tomar as melhores decisões. E nós sabemos, muitas vezes, de onde que vêm essas desculpas, de onde que vêm esses pensamentos que nos rondam para tirar a gente do nosso objetivo. Que esses pensamentos não vêm lá do alto, não vêm de você. Só que muitas vezes no dia a dia a gente não percebe que isso não é nosso, que isso não faz parte do teu agir, que isso não faz parte da nossa colheita. Eu quero, meu Deus, que caia por terra tudo aquilo que não for nos levar para o nosso objetivo, tudo aquilo que tira a nossa paz, tudo aquilo que é desculpa, que é peso, tudo aquilo que não estiver alinhado com a vontade que o Senhor tem para nós. Tudo aquilo que não estiver alinhado com a colheita que tem preparado para nós, que nesse momento caia por terra, porque não faz parte de nós. Apenas faz parte de nós aquilo que é bom. E a gente sabe que aquilo que vai nos levar para o nosso destino tem os dias bons, os dias difíceis, as notícias boas, as não tão boas, tem as tarefas fáceis, mas também tem as difíceis. Porque faz parte do processo. Porque às vezes a gente imagina que aquilo que o Senhor tem preparado para nós é uma coisa e no final é totalmente outra. Porque é algo muito maior e melhor do que nós possamos imaginar. Então que no dia de hoje o Senhor nos permita a sensibilidade, a sabedoria em ver e entender e que a gente tenha forças para realmente fazer aquilo que vai nos levar para o nosso resultado esperado. Que o Senhor esteja presente na nossa empresa, no nosso negócio, na nossa vida pessoal, em cada decisão do dia de hoje, em cada atendimento aos clientes no dia de hoje, em cada segundo, em tudo que a gente for fazer, do início ao fim. Porque com a força do nosso braço até é possível, mas a gente quer que seja com o Senhor. Amém? Amém. Agora bora lá se colocar pronto pro dia, fazer o nosso melhor. O impossível deixa nas mãos de Deus, que é com Ele, mas o possível é com a gente, de pouquinho em pouquinho, todos os dias. Então assim nós finalizamos a nossa dose do dia do Café de Milhões. Amanhã, mesmo horário, 9 horas da manhã, aqui no Instagram, para nossa dose do Café de Milhões. Te desejar um ótimo dia, seja muito abençoado, produtivo, feliz. E para isso, bora lá fazer o que precisa ser feito.